Estudos indicam que com aproximadamente 100 horas você chega ao nível A1 e você vai precisar de mais ou menos 500 a 600 horas para chegar até o nível B2, ou seja, intermediário avançado em qualquer idioma. E para chegar no nível C2, você vai precisar... Calma lá, não é bem assim que funciona. Se você veio aqui procurando uma resposta em questão de horas, eu vou explicar para você por que isso não faz sentido e como que você pode chegar à fluência de uma outra maneira, sem precisar gastar 600 horas estudando. Opa, tudo bom? Eu sou o Gabriel, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre quantas horas é necessário para se tornar fluente em algum idioma. Para você que não me conhece, eu sou o Gabriel, falo 3 idiomas fluentes e tenho mais 4 aí em fase de desenvolvimento. Antes de tudo, eu quero explicar para vocês por que isso não faz sentido. Não faz sentido você olhar para a quantidade de horas como se, nossa, se eu estudar aqui 100 horas ou se eu estudar 2 horas por dia, significa que em 50 dias eu vou estar falando isso aqui fluentemente? Calma lá, não é bem assim que funciona. O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o meu ponto de vista. Tendo em vista que eu sou uma pessoa que mora aqui em Luxemburgo, na Europa, um país onde a gente tem 3 idiomas oficiais e na escola todo mundo é trilingüe. Praticamente todo mundo é trilingüe. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é que realmente é fluente. Eu recebo diversos alunos que perguntam diariamente sobre como saber se eu tô realmente fluente naquele idioma, como é que chega na fluência, como é que fluência, mas as pessoas não sabem nem o que significa fluência. Quando eu tava no Brasil, eu achava que a fluência era você poder falar tudo no idioma, era você souber falar sobre qualquer tipo de assunto, pouco importa, sobre política, economia, pouco importa, tinha que saber tudo, eu tinha que saber todo o vocabulário, eu tinha que realmente entender os nativos 100% perfeitamente, todas as palavras como se eu fosse um nativo, como se eu tivesse nascido na América ou aqui na França, que seja. Mas não é assim que funciona. Isso não é ser fluente em um idioma. A fluência é você saber dominar as 4 coisas mais importantes do idioma. Ó, isso é um conteúdo que eu tô pegando diretamente do meu curso e passando aqui pra vocês. Lá eu explico sobre os 4 pilares de um idioma. Esses 4 pilares são fala, compreensão, escrita e vocabulário. Ser fluente é você ter a capacidade de dominar essas 4 áreas até um certo nível. Por que eu quero dizer até um certo nível? Não significa que você tem que saber falar tudo, nem que você tem que compreender tudo, nem que você tem que saber escrever tudo, todas as regras gramaticais, e muito menos que você tenha que saber todos os vocabulários. Mas calma aí, Gabriel, você tá me dizendo então que pra mim ser fluente em um idioma eu não preciso saber de tudo? Exatamente. Pode até ser que você já seja fluente naquele idioma. Como que eu percebi o que era realmente fluência? Uma vez eu tava num carro junto com um menininho assim, de 10 anos, e ele falava 5 idiomas. Ele é luxemburguês. Aqui em Luxemburgo, criança falar 5 idiomas é uma coisa extremamente normal, tá bom? E numa conversa entre o meu pai e o pai desse menino, eles acabaram comentando sobre uma carrinha. E então esse menino de 10 anos perguntou: pai, o que é uma carrinha? Fez a pergunta, né, em português. E claro, pra quem não sabe, carrinha aqui são tipo aquelas vans de trabalho, tipo, vai uma Fiorino, isso é uma carrinha. E o que aconteceu? Foi que, em vez do pai responder em alemão, porque era a língua que os dois conversavam, ele explicou em português o que seria uma carrinha. Ah, filho, então, uma carrinha é aqueles carros de trabalho. É como se fosse um carrinho menor que você pode abrir a traseira, você pode colocar vários materiais, serve para você trabalhar. Até que o filho teve: ah, ok, agora eu sei o que é uma carrinha. E voilà, quando isso estalou na minha cabeça, foi... Meu Deus, eu entendi o que é ser fluente em algum idioma. A partir desse ponto, eu observei em mim mesmo no francês. Chegou um nível no francês onde eu não precisava mais pedir uma tradução para ninguém. A professora, por exemplo, que eu tinha aula de francês, poderia me explicar uma palavra ou no meio de uma conversa me falar uma palavra onde eu não sabia. E a minha pergunta para essa palavra, vamos supor, era: eu quero saber o que significa la voiture. E em vez dela explicar: la voiture, it's the car, ou seja, puxar para o inglês, né, fazer a resposta em inglês, não, ela me explicava que a voiture, que no caso é o carro, A voiture é um lugar onde você entra, você tem 4 rodas, você tem 4 portas, você tem um volante. e quando você chega nesse nível, você é fluente. Porque se pessoas de 10 anos, ou seja, crianças de 10 anos, não sabem todas as palavras, por que você deveria saber? Uma criança, quando ela tá aprendendo inglês ou francês ou até mesmo português, pouco importa, ela não precisou estudar regra gramatical, ela não precisou estudar todo o vocabulário do mundo, o que ela sabe é o que ela já escutou, e aquilo que ela não escutou ainda, ela vai ser curiosa, ela vai perguntar e vai descobrir por meio de uma explicação, porque ela só fala aquele idioma, ela não vai ter uma tradução para um outro idioma, entende? Ou seja, ser fluente é capaz de entender e aprender novas palavras usando o mesmo idioma. Quer um exemplo? Se eu te falar aqui o que é
paralelepípedo. Eu não preciso procurar essa palavra em inglês para te explicar. Eu posso te explicar o que é um paralelepípedo em português. Aliás, eu nem sei o que é um paralelepípedo. Eu só puxei uma palavra aleatória. Ok, agora que você entende que fluência é basicamente você poder ter a resposta para novos vocabulários, conhecer novas coisas, já estando conversando naquele idioma, sem precisar de traduções, agora eu quero responder a pergunta desse vídeo. Quanto tempo leva para poder chegar a essa fluência? E isso depende. Eu vou te dar 2 exemplos. O meu inglês eu comecei a estudar quando eu ainda estava no Brasil, o que significa que eu estudei durante uns 4 anos na escola tradicional e tudo mais. Quando eu cheguei aqui no Luxemburgo e foi apresentado os métodos de ensino luxemburgueses, que no caso o meu curso é baseado nesses métodos, eu aprendi o inglês muito mais rápido. Eu desenvolvi o meu inglês de uma forma muito mais rápida. Ou seja, até eu chegar no nível fluente de inglês, foram 5 anos em geral, sendo que a minha maior evolução foi quando eu estava aqui e foi apresentado o método de ensino luxemburguês. Já para o francês, eu cheguei à fluência em 6 meses depois que eu estava aqui. Se você me acompanha desde lá no começo, sabe que eu já vinha tentando aprender o francês, mas eu só fazia curso e tudo mais, e não avancei muito. E quando eu cheguei aqui, e mais uma vez foi apresentado o método deles, eu avancei e em 6 meses eu estava falando bem o francês. O mesmo serviu pro luxemburguês e pro alemão. E essas outras 2 línguas foram tempos diferentes, porque a fluência vai depender quão difícil é aquele idioma para você. Porque, por exemplo, as línguas germânicas ou línguas onde as palavras são bem diferentes, isso leva um pouco mais de tempo, vai depender de quanto tempo você está disposto a dedicar para aquele idioma, e não tem nada a ver sobre 600, 800 horas, e vai depender do seu jeito de estudar. Como, por exemplo, se eu tivesse continuado estudando no sistema brasileiro, provavelmente eu não falaria inglês, francês, alemão, luxemburguês, e enfim, as outras línguas que eu venho aprendendo até hoje. Ou seja, o método luxemburguês fez eu aprender uma outra língua. E é por isso que agora eu utilizo esse método para poder aprender qualquer outro idioma. Agora, um tempo médio para alguém que quer realmente aprender um novo idioma é de quanto tempo? Que rufem os tambores. 6 meses. Porque existem idiomas que são mais difíceis, mais fáceis, mas para você chegar na fluência realmente é em média 6 meses. Eu, por exemplo, estou tentando chegar à fluência no espanhol em 1 mês. Provavelmente eu vou aprender bastante até ali, mas a fluência mesmo não vai vir tanta. Talvez lá pro 3º mês. Porém, poderia ser mais difícil se fosse um outro idioma, como o chinês, por exemplo. Que esses são idiomas totalmente diferentes e requerem muito mais tempo de estudo. Porque a coisa que mais vai variar na hora de você aprender um novo idioma na sua velocidade é o método que você usa para poder aprender aquele idioma. Não é à toa que fazendo escolas tradicionais você pode levar até anos para poder chegar num bom nível em inglês. Em contraponto, utilizando métodos de outros lugares, você pode chegar nisso em até 6 meses, 1 ano no máximo. E lembre-se mais uma vez, a fluência, você não precisa saber de todos os assuntos, você não precisa falar sobre economia, política e tudo mais. Se você sabe como se comunicar numa conversa, falando sobre a sua vida, sobre ir no mercado, sobre o que você já fez na sua vida, sobre o seu passado, sua infância, e conversar sobre outros assuntos, você já é fluente naquele idioma. Você não precisa saber sobre todos os vocabulários do mundo, até porque isso é impossível, mesmo para o seu português, mesmo para a nossa língua nativa. Tira essa ideia da cabeça de que você tem que falar tudo, sobre qualquer contexto, sobre qualquer vocabulário, você tem que saber tudo. Esquece isso de uma vez e foca em fazer certo, usando o método certo e indo para o caminho certo. Se você tá curioso para saber como é que tá sendo a minha evolução no espanhol, eu recomendo que você vá lá no meu Instagram me seguir, é @efeitogabrielrocha. Lá eu vou estar mostrando a funcionalidade, né, como é que tá funcionando o meu método e como que eu tô aplicando isso. E é claro, vou estar compartilhando o meu resultado de 1 mês aprendendo espanhol. Deixa nos comentários qual que é o idioma que você está aprendendo em 2023 e qual que é a sua maior dor. É a escuta? É a fala? É a gramática? É o vocabulário? Deixa aí que eu quero saber. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreve para você ficar ligado sobre todos os tipos de conteúdo, dando dicas de como aprender um novo idioma. Esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir e até a próxima.